Então, boa noite oficialmente a todos. É sempre um prazer a gente poder estar nessa casa, a gente poder estar aprendendo junto, né? Porque o aprendizado não é para vocês que a gente vem e prepara o Evangelho. O aprendizado é sempre para todos nós. A gente sempre refletir, procurar cada dia compreender a mensagem de Jesus, que é a nossa base, é o que nos alicerça para podermos seguir a nossa caminhada. E o capítulo de hoje, a sequência da semana passada, é o capítulo Pedi e Obtereis. É o capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente ficou para a nossa reflexão de hoje sobre as preces inteligíveis, prece pelos desencarnados e sofredores e pelo modo de orar. E aí eu lembro, para iniciar a nossa conversa, eu lembro de uma vez, que agora a gente não está abrindo as quintas-feiras, mas antes a gente trabalhava às quintas-feiras, a gente trabalhava segunda, terça e quinta. Quinta a gente vai abrir, logo a gente vai abrir também. Mas eu lembro que era uma quinta-feira, a gente tinha, foi um dia de chuva muito intenso em São Paulo, e a gente, no nosso atendimento, o trabalho de passe até ele acabou terminando um pouco mais cedo, assim, dentro da normalidade do dia a dia, terminou um pouco mais cedo, né? E a gente já estava lá embaixo para se preparar para fechar o centro, e me chega um senhor, que ele veio até com uma certa pressa, aí eu te falei, não, desculpa, mas o trabalho de passe já terminou, a gente já estamos preparando para fechar a casa. Ele falou, não, eu não vim para o atendimento. É porque eu passei pela orientação e o orientador falou para mim colocar o nome na urninha de vibrações. E o orientador falou para mim que eu podia renovar, de colocar o nome, repetir novamente, depois de 2 meses. E hoje está completando exatamente 2 meses que eu coloquei, hoje. Aí ele falou, e eu vim colocar, porque a necessidade dessa pessoa, depois que eu coloquei o nome dessa pessoa na urna de vibrações, ela melhorou muito. Ela está totalmente diferente para o bem, para o melhor, do que quando eu coloquei pela primeira vez. Então hoje é dia de eu vir colocar. Então ele veio de longe, num dia de chuva, de trânsito, ele não veio para passar na orientação, ele não veio para um trabalho de desobsessão, ele não veio para tomar o passe individual, ele veio para colocar o nome na urna de vibrações. E eu estou falando de prece porque é uma prece. Ele ter vindo à casa, é uma prece, ele ter pedido ao plano espiritual para auxiliar a necessidade daquela pessoa que ele estava doente querido. É uma prece, é uma maneira de orar. E ele não esqueceu. E aí, ilustrando, o quanto o plano espiritual trabalha para nos auxiliar. Então, eu chegar aqui e falar, não, hoje eu vou para o trabalho de obsessão que é mais forte. Não necessariamente. Ah, mas eu preciso tomar o passe individual, senão nada acontece na minha vida. Mas o passe coletivo não resolve, gente. Nós estamos falando de assistência espiritual. Plano espiritual superior já está falando que ele sabe mais que a gente. Precisamos, a princípio, ter esse entendimento. O plano espiritual superior já sabe o que é melhor para a gente. Então, naturalmente, quando eu evoco o plano espiritual para me auxiliar através da prece, por exemplo, vindo para essa casa, quando eu lembro que hoje é dia de vir ao centro que eu tenho que tomar passe, eu já estou em estado de prece. Eu já estou em sintonia com o plano espiritual. O plano espiritual já está atendendo às minhas necessidades. Seja eu estando no meu trabalho, seja na minha casa, seja no trânsito para vir até aqui, eu estou em atendimento, porque eu estou ligado com esse plano espiritual superior. Então, independente de eu estar aqui, não, mas eu vou lá, eu vou ouvir o Evangelho, tomar o passe coletivo. É essa a sua necessidade, é esse o seu tratamento. E é esse veículo que o plano espiritual vai estar usando para estar te auxiliando, para estar te reequilibrando, te harmonizando fisicamente e espiritualmente.
Quando eu adentro a sala de passe, eu atendo, eu sou atendido, eu sou auxiliado também. Na urninha de vibrações, como eu comecei a nossa conversa de hoje citando. Então, quando a gente está falando de preces, quando a gente está falando dessa sintonia com o plano espiritual, eu não preciso de verbalizar. Eu não preciso de palavras rebuscadas. Eu não preciso falar, olha, eu não sei rezar. Não, nós sabemos pensar. E saber pensar, eu posso identificar que eu quero o bem para mim. Que eu desejo o meu reequilíbrio. Que eu desejo a minha harmonia. Não vamos pedir muita força, porque nós já somos meio nervosos. Se a gente pedir muita força, a gente vai sair batendo nas pessoas. Então vamos pedir paz, vamos pedir resignação, vamos pedir equilíbrio físico e espiritual. Não vamos ficar pedindo muita força, senão a gente vai usar a nossa força de maneira meio desequilibrada ainda. Então vamos pedir paz, serenidade. Então não precisamos de rituais para a nossa prece. Ah, mas eu não sei fazer. Sabemos pensar, sabemos nos ligar ao plano espiritual de luz. Ah, mas eu não sei como pedir. Não precisa não saber pedir, ah, mas sabe. Senhor, eu estou aqui. Vamos conversar com Deus. Não precisamos de muitas palavras. Precisamos sim de um sentimento dentro de nós. Precisamos de ter essa vontade, de ter essa humildade de abrir o nosso coração para recebermos essa assistência espiritual. Isso seja na nossa prece do dia a dia e seja na nossa prece aqui nessa casa. Porque nós não somos tratados somente, como eu falei, quando adentramos as salas de paz. Nós somos tratados em todos os momentos em que nos ligamos a esse plano espiritual superior. Então, quando a gente vem aqui, que a gente senta no salão, o plano espiritual está fazendo intervenções incríveis. Vocês não têm noção do quanto o plano espiritual está fazendo intervenções aqui. Enquanto está esperando para o evangelho, enquanto está esperando para tomar o passe. Acontece tratamento, seja para o corpo, seja para o equilíbrio espiritual. Aqui, e se completa na sala de passe. Ah, mas se eu não entrei na sala de passe, eu não recebi. Recebeu. Nós já tivemos relato que o plano espiritual, nos tratamentos que vocês passam, vocês lembram? Vai passar pelo CM, depois vem a resposta, e via a resposta para o assistido, assistir o evangelho. Eu falei, mas eu estou com um problema de saúde física, estão me mandando fazer evangelho, assistir o evangelho, e cadê o passo de cura, cadê o passo de desobsessão? E que não tem, e veio lá, persistência. Ele ficou meses assistindo o evangelho. Não tinha o passo individual. E foi através dessa persistência que o plano espiritual foi fazendo intervenções ao longo prazo e essa pessoa se reequilibrou. Então, com relação à prece, a assistência espiritual está sempre à nossa disposição. O plano espiritual superior está sempre apto a nos ajudar. Em todos os momentos da nossa caminhada. Ah, mas porém, porque ele não nos ajuda, não resolve os meus problemas, espera que eu fique aqui pedindo. É exatamente esse o ponto. Nós precisamos ter a humildade de pedir. De buscarmos essa sintonia. Eles estão ligados em nós. Mas através da prece, eu me ligo a eles. Eu facilito a assistência. Eu fico mais apta a captar a ação fluídica que esses benfeitores espirituais me oferecem. E não necessariamente são com palavras, mas é com a vontade que eu tenho. Ah, mas eu vim, tomei 2 passos e não resolveu o meu problema. É a perseverança. Nós somos um ser espiritual. Já vivemos sucessivas reencarnações. Então, o que nós pedimos de assistência, o plano espiritual não vai estar nos socorrendo somente no que nós estamos querendo. O plano espiritual superior não nos dá aquilo que a gente quer. O plano espiritual superior nos dá aquilo que necessitamos em cada passo da nossa caminhada. Por isso a gente precisa ir estreitando essa nossa relação com o Pai, estreitando essa linha de confiança. De ter a certeza de que eu sou amparado a cada passo da minha caminhada. Que eu não estou sozinho. Eu preciso confiar nessa assistência. Porque nós normalmente associamos que a gente é
é beneficiado, ou que a gente é atendido nas nossas rogativas, quando eu peço ontem e a resposta já veio 3 dias antes. Não é assim. Não é esse tempo nosso que a gente fica olhando no relógio. É o tempo nosso, é o tempo de Deus. E que não é cronometrado por hora, por dia, mas é cronometrado pelo nosso processo evolutivo, pela nossa compreensão desse nosso processo evolutivo. Então, quanto mais eu vou compreendendo, mais eu vou me reequilibrando, mais eu vou me restabelecendo, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, por isso da importância que a gente fala, desde que passa na orientação da prece, da água para fluidificar. Inclusive, detalhe, né? A gente não coloca mais a água no copinho para fluidificar. Mas vocês podem e devem pedir água para fluidificar em todas as suas preces. Ah, mas eu gostaria de trazer água para fluidificar no centro. Talvez na bancada não dê, mas você pode segurar. Fique à vontade. Traga, segure, peça água fluidificada. Isso nos ajuda em todos os sentidos de reequilíbrio, seja da nossa saúde, seja do nosso espírito. São recursos que a gente precisa ir valorizando. E repito, não queira que seja sempre a curto prazo. É no tempo de Deus. A gente vai falar, mas eu não pedi. Pedimos? Eu não pedi para viver essa situação. E quem sabe, quem vai falar que não? Se a gente já viveu inúmeras encarnações, quem sabe a gente não pediu para viver exatamente a experiência que estamos vivendo? A gente estava lá e se achava alguém que falava, eu vou lá, eu dou conta. Me ajuda. E eles estão nos ajudando sempre. Então, quando a gente está aqui, ele até tem um trechinho que eu separei para ler, que ele fala assim, ó. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. É a prece. Mas qual é o nosso primeiro ato da nossa atividade diária quando a gente acorda? Eu vou tomar banho, eu vou ligar a cafeteira, eu vou ligar a torradeira, eu vou arrumar minha bolsa, eu vou olhar o celular. E a prece? Não veio. Mas não deu tempo. Tá bom, amigo. Então, quando você for para o seu trabalho, você vai fazendo a prece. Aí, ao invés de quando você está no seu carro, ao invés de você fazer a prece, aí você se estressa com o que está na direita, com o que está na esquerda, ou está ligando, olhando aí no celular se alguém já mandou alguma mensagem do seu trabalho. Tá bom, amigo. Então, se não fez durante o trajeto para o seu trabalho, faça quando chegue no seu trabalho. Sempre é um momento, tem um horário certo. Então, já que não deu para fazer no primeiro ato, procure um momento do seu dia. Aí quando chega lá, já chega um amigo, já chega outro, já vê um monte de problema, e a prece não deu. E assim a gente vai passando o dia inteiro. O resultado, a gente chega em casa, estressado, nervoso, agredindo todo mundo. Tivemos um dia totalmente improdutivo. E aí a gente chega o quê? Cansado, não vai dar tempo de fazer a prece novamente. E a gente fica nesse ciclo vicioso e ainda fala, mas eu pedi para Deus. Pediu para Deus quando? E ele não me ajudou, tá? Mas você se ajudou um pouquinho? Você parou, você serenou o seu coração, abriu o seu pensamento? Então, quando a gente está falando de prece, é esse convite para todos nós. Para que a gente possa ter essa... Jesus sempre falou, estarei convosco até o final dos tempos. Então, o plano espiritual superior, ele está sempre ao nosso lado. Agora, se a gente quer o auxílio do plano espiritual, precisamos nós nos ligarmos a ele. Precisamos ter essa vontade, ter esse desejo de ter essa sintonia com esses amigos de luz. E só depende da gente. Só depende da nossa vontade, do nosso querer. E através desses recursos a gente pode se equilibrar e se reharmonizar fisicamente e espiritualmente. E com esse equilíbrio, com essa harmonia, temos a capacidade, a condição de lidar com qualquer adversidade, com qualquer situação que venha no nosso dia a dia. Seja de trabalho, seja de família, a gente vai se tornando rocha, a gente vai se tornando pedra, a gente vai se tornando arrimo, porque a gente não está só.
Então, que a gente possa ter essa certeza, que a gente possa ter essa confiança. E aí, só para encerrar a nossa mensagem de hoje, então, relembrando, a urna de vibrações ajuda, resolve. Passe espiritual, resolve muito. Passe individual, AM, resolve. Trabalho de obsessão, resolve. Todos têm assistência espiritual. Todos têm o auxílio para cada um de nós. E só depende de nós utilizarmos da nossa prece, da nossa confiança, que receberemos tudo que necessitamos quando viemos buscar nessa casa. E encerrando, eu só diria assim, quando eu pensava na questão da prece, na questão da oração, eu pensava que a oração transformava as coisas. Mas hoje, agora eu compreendo, agora eu sei que a oração me transforma a gente. E nós transformamos as coisas. Então, repetindo, eu pensava que a oração transformava as coisas. Mas agora eu sei que a oração transforma a gente. E nós, somente nós, é que somos capazes de transformar as coisas. Então, que a gente possa ter esse dia a dia, essa confiança, essa certeza. E nunca nos esqueçamos de que nas nossas preces não vamos pedir coisas. Porque coisas elas passam. Coisas elas vão e vêm. Vamos pedir equilíbrio, vamos pedir discernimento, vamos pedir coragem, vamos pedir motivação. Porque o resto a gente vai agregando com muita fé e com muita determinação cada passo da nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe.